bem-vindos ao Papo de Especialista. Hoje, terça-feira, opa, tô perdido na semana aqui, 12 de maio. Mais um bate-papo sensacional que nós vamos ter hoje. Hoje com o meu amigo Flávio Oliveira. Ele que é gerente executivo de experiência do cliente do Banco BMG. Tem mais de 800 pessoas sob sua gestão. Vai falar com a gente como é que lidou com toda essa transformação nesse período, né, de isolamento social, pandemia, que foi extremamente desafiante. Imagina, mais de 800 pessoas, com cerca de 95% delas trabalhando em casa. Pessoal, um desafio tremendo, inclusive para a nossa atividade de banco, né? Poucos bancos conseguiram trabalhar com terceiros nessa velocidade, colocando todo mundo em casa, em segurança. Cerca, né, de 95%, ele vai explicar para a gente como é que funciona isso. E também escreveu um livro agora, recentemente, Liderança da Autogestão em Tempos de Crise. Sensacional. Estou esperando meu exemplar aqui, viu, Flavinho? E também, a gente sempre brinca que ele é um querido nosso, daqui do banco, 18 anos de casa, e enquanto conversávamos aqui, com toda certeza, em algum lugar, o Flavinho já ganhou mais um prêmio. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Herbert. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela introdução e eu gostaria de agradecer pela oportunidade e também parabenizar vocês pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo aí no banco, né? Em tempos de isolamento social, essa comunicação contínua com as pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho é importantíssima, né? Muito obrigado. Muito bom, Flavinho. Bom, Flavinho, né, todo mundo conhece ele como Flavinho. Flavinho, sabemos que cada colaborador, né, cada funcionário tem uma necessidade. E é uma realidade, né, a gente não pode negar. Nenhuma regra vale para todos e precisamos ter cuidado para a gente não generalizar. Algumas empresas anteciparam o vale alimentação, outras emprestaram cadeiras e computadores. E como você está liderando as equipes e que medidas tomaram para facilitar essa adaptação dos seus mais de 800 colaboradores? Esse era o principal item de preocupação, certo, Herbert? Por quê? Porque num primeiro momento nós tínhamos de cuidar, né? Tínhamos que cuidar das vidas das pessoas. E no ambiente de call center, né? As pessoas ficam sempre muito próximas, então essa era a nossa principal preocupação. E diante desse cenário, nós tínhamos também um contratempo que era o seguinte: nós precisávamos garantir a integridade dos nossos parceiros, dos nossos prestadores de serviço, mas, por outro lado, para garantir que as pessoas, que os nossos clientes ficassem em casa, nós tínhamos que garantir a continuidade do negócio. Então, daí que surgiu o desafio. Então, nós estávamos num momento em que os governos pressionando, né, em algumas localidades, até pedindo para fechar as empresas, né, e dentre essas empresas também cogitava-se fechar as centrais de atendimento, mas, por outro lado, era justamente esse canal que ia permitir, né, o atendimento à distância, sem contato físico. Então, imediatamente nós procuramos os nossos fornecedores e conseguimos viabilizar tecnicamente para que hoje nós estivéssemos com 95% da nossa equipe de atendimento em home office, né? E quando nós falamos desses 95%, nós estamos falando que tanto os canais digitais quanto o atendimento de voz, nós conseguimos, né, viabilizar para que os atendentes ficassem em casa, né, próximos de suas famílias, né, nessa parte de isolamento social, cuidando do nosso trabalho, mantendo o nosso negócio, mas, por outro lado, também protegidos aí da pandemia. Então, esse foi o desafio e nós temos a certeza que nós só conseguimos isso pela parceria, né? Nós temos os parceiros certos. Então, foi um esforço da TI do banco, somado
a solução técnica que a Uranet desenvolveu para nós e também o esforço da Atento, que é o nosso parceiro, né, enquanto contact center. Então, esse trabalho aí a 4 mãos, a 8 mãos, que permitiu que nós mantivéssemos o nosso atendimento de pé, né, e está todo mundo trabalhando aí em contingência, mas de casa. Muito bacana, Flavinho. Imagino que tenha sido bem desafiador esse movimento, porque foi um movimento num curto espaço de tempo, relativamente, e não estava preparado para isso, né? E, Flavinho, você bem colocou que é uma atividade essencial para a população, né? Não poderia parar. Em algum momento cogitou-se parar o call center, mas, obviamente, repensaram, reavaliaram e a atividade continuou. Até uma pergunta... Houve um aumento de demanda nesse período, em função da pandemia? O número de ligações aumentou, diminuiu? Teve algum reflexo? Herbert, começou com o seguinte: primeiro, o governo federal incluiu o call center como serviço essencial, e com isso já deu um norte para que as decisões regionais, né, de prefeitos e governadores, né, já tivessem algum ponto para se basilar as decisões, né? Superado esse tema, nós tivemos toda uma movimentação para poder garantir que essas pessoas conseguissem trabalhar de casa, né? E, Herbert, você pode confirmar a última parte da pergunta? A pergunta foi o seguinte, houve um aumento de demanda em função disso ou não? Sim. Então, como que ficou? Me desculpe. No primeiro momento, desapareceram as ligações, ninguém interagiu com a gente naquela primeira semana, que vamos falar que foi uma semana meio de terror. E agora, nós estamos recebendo 50% a mais de volume de atendimento do que era esperado. Então, com isso, mesmo nós mantendo as pessoas em casa, em home office, eu tenho uma limitação, que é a seguinte: eu coloquei a mesma quantidade de pessoas que eu tinha lá no início de março para trabalhar em casa, mas pelo volume que nós estamos recebendo, eu teria que ter muito mais pessoas. E por aí vem os desafios, né? A primeira parte era colocar todo mundo de casa, agora nós estamos intensificando o atendimento digital. Esse movimento, né, da pandemia, do isolamento social, também tem uma parte da função social das empresas de inclusão digital, né? Com certeza nós vamos ter uma aceleração, né, dos canais digitais como alternativa para os clientes que até então eles tinham o canal telefônico e as agências como meio de relacionamento e como forma de atendimento. Então, para você ter ideia, no geral, nós tivemos um aumento de 50% do volume, né? Consequentemente, isso impacta o nível de serviço, ou seja, as pessoas esperam mais para serem atendidas, mas nós estamos orientando, né, a usarem os canais digitais. E um canal que nós estamos tendo muito sucesso como forma de inclusão digital é o WhatsApp. Então, o BMG já tinha saído na frente, nós já temos um canal estruturado para fazer o atendimento via WhatsApp. Os nossos clientes, na maioria, são aposentados e pensionistas do INSS, e nós identificamos que o WhatsApp é muito mais inclusivo do que qualquer outro canal digital. Então, as pessoas, mesmo os que têm, os que são idosos, eles já conseguem usar o WhatsApp. Então, nós tivemos aí um aumento gigantesco de clientes se cadastrando no WhatsApp, e nós tivemos um aumento aí em torno de 93% de volume de interações nesses canais. Então, isso também é muito importante, e esses canais que estão nos ajudando a deixar o atendimento de pé nesse momento aí de crise. Muito bom, Flavinho.
Uma pergunta só, quanto tempo levou para que você colocasse esses 95% aí de pessoas que trabalham na sua equipe, desses 800 pessoas, em home? Levou quanto tempo, mais ou menos? No total, eu vou falar que foram 3 semanas. Então, na primeira semana, nós conseguimos colocar as pessoas que atendiam os canais digitais, porque aí não depende da voz, é só dados, né? Essas pessoas e o grupo de risco já tinham ido para casa, né? No segundo momento, e já atendendo a todas as recomendações do Ministério da Saúde, de distanciamento, né? De manutenção da limpeza, dos pontos de atendimento, seguindo todas essas regras, nós conseguimos ir implementando aos poucos, e eu vou falar que em 3 semanas, nós conseguimos colocar aí 95% do time em home office. E pelo o que eu acompanhei de outras empresas, até mesmo do nosso site em Belo Horizonte, nós fomos a primeira empresa a efetivamente a conseguir colocar as pessoas em home office, sabe? Principalmente com o uso da voz, né, de receber ligações, e também por serem terceiros, que geralmente as empresas encontram mais dificuldade quando se fala de terceiros. Muito bacana, Flavinho. Tá surgindo um monte de perguntas, a gente, à medida do possível, vai respondendo no ar. E, assim, muito bacana, o pessoal interagindo muito, viu, Flavinho? Muito bacana. Você acredita que essa migração repentina dos serviços para o digital foi um ponto alto para esse atendimento ágil? O que você acha? Eu entendo que foi ponto fundamental, sabe? E é um caminho sem volta, né? Uma vez que a pessoa entendeu que pelos canais digitais, às vezes ela consegue ela mesma gerar uma fatura sem precisar aguardar a fila de atendimento numa URA, sem gastar com a ligação, eles vão aprendendo que existem formas muito mais práticas, né? O cliente hoje do banco pode pedir para receber a fatura por e-mail, ele pode pedir a fatura no WhatsApp, ele pode acessar via web. Nós temos também a Duda, que é a nossa assistente virtual, que ela presta todo o apoio ao cliente, até mesmo para ele fazer operações financeiras, né? É só o cliente verbalizar no aplicativo do banco, eu quero fazer uma transferência, né? Que o bot já pergunta para quem, qual que é o valor e consegue executar a atividade. E para nós é uma ferramenta muito interessante, né? Os bots vêm, logicamente que eles tratam demandas de baixa complexidade, pedir uma fatura, pedir um boleto, perguntar qual que é um saldo. E com isso, nós conseguimos trabalhar mais os atendentes, trabalhar mais as pessoas para tratarem as demandas de alta complexidade. Porque quando você tiver um problema, essa é a minha visão de futuro, você sempre vai querer ser ouvido por uma pessoa. Ninguém vai querer desabafar com um bot, né? Com um assistente virtual. Mas, por outro lado, as coisas corriqueiras, você consegue resolver ali 24 horas, sem esperar, é muito rápido, tem uma capilaridade muito boa. O nosso aplicativo do WhatsApp, 93% das demandas dos clientes, a Duda mesmo consegue resolver com o cliente, sem nem precisar migrar para o atendimento humano. Muito rápido, muito prático, então esse é o caminho. Então, assim, demandas de baixa complexidade, nós vamos sempre automatizar através de URA, através de chat, através dos robôs, e quando tiver um problema mesmo efetivo, eu tenho certeza que todas as pessoas vão querer falar mesmo com os especialistas do banco, para ser ouvido, né, e até ver qual que é o posicionamento do banco no sentido de dar uma solução aí para os pedidos, uma solução para as reclamações. Esse que é o meu ponto de vista aí com esse movimento. Sensacional, Flavinho. E eu acredito que os canais se complementam, né? A facilidade de falar com atendimento via Duda é uma, né? E aí, gerando necessidade, você rapidamente migra para um atendimento pessoal que faz toda a diferença, que acalma o nosso cliente, que dá direcionamento,
né? Então, eu acho que não são estratégias que concorrem, são estratégias que se complementam. Esse é o entendimento do banco, né? É isso mesmo, se complementa. É o conceito omnichannel, né? Que você pode passar, navegar por vários canais. Então, você pode me ligar e eu falar que eu preciso de um comprovante de residência seu, e você me manda esse comprovante pelo WhatsApp. Ou seja, numa mesma interação, eu posso usar diversos canais digitais e tradicionais, e isso está muito alinhado com a estratégia do banco, que é o projeto que nós chamamos de Phygital, né? Que nós não estamos abandonando a expertise do banco de 90 anos, né, em canais físicos, e nós estamos só aprimorando a nossa relação com os clientes através dos canais digitais. Então, a gente consegue somar e navegar por esses dois mundos sem necessariamente falar que nós somos um banco digital. Não, o BMG é um banco digital. Ele se mantém estruturado com os canais físicos e está somando a essa estratégia o mundo digital. Fato disso é o que você vê que nós estamos conseguindo, né, manter grande parte da nossa produção também com alternativas digitais, considerando que o banco sempre teve essa preocupação de sair na frente, de se reinventar, né, e de buscar aí formas de atender o cliente que está sempre batendo na nossa porta, né, precisando de recurso, precisando de ajuda, e nós estamos aqui para poder sempre servi-lo, né? Muito bom, Flavinho. Agora que o diálogo, né, é uma ferramenta de negócio, né, mais do que nunca, quais são as novas formas de atendimento ao cliente que nós temos hoje no banco? O chat, né, e o chat com assistente virtual. Nós temos também o e-mail, que já são canais tradicionais, o telefônico, e agora nós estamos colocando um projeto que nós chamamos de UDA Inteligente, que é uma UDA que tenta adivinhar o que você está pedindo de acordo com o histórico. Então, se você me liga todo mês para poder pedir uma fatura no dia 10, quando você me ligar no dia 10, eu já vou te falar: Herbert, você está me ligando para pedir a fatura? Se for isso, só fale para mim um sim, que eu já estou te enviando a fatura por e-mail. E, por outro lado, também, o aplicativo do banco, o meu BMG, tem crescido muito o volume de autosserviço, o volume de interação. Então, nós temos esse canal disponível para os nossos clientes, mas o canal que eu aposto é o WhatsApp, né? Ele é muito mais inclusivo, ele é muito mais dinâmico e ele faz parte. Eu não vou precisar ensinar as pessoas a usar o WhatsApp, né? Porque as famílias hoje, principalmente agora nesse momento de isolamento social, eu tenho certeza que está todo mundo movimentando para conversar, para dialogar via WhatsApp, e com certeza a gente só colocar o banco, o relacionamento do banco dentro da plataforma é uma coisa que é surreal do ponto de vista de experiência do cliente. Então, a preocupação nossa é sempre a experiência do cliente. Hoje, nós tivemos uma reunião interna do banco, onde nós já buscamos também uma outra solução que está no forno, que vai também melhorar muito a experiência dos clientes. Mas essa aí eu vou deixar para contar aí numa próxima live, que com certeza vai ser um case de sucesso e que nós vamos buscar um outro reconhecimento de mercado aí por mais uma vez sair na frente. Então, aguarda que nós temos novidades boas aí para os clientes do banco. Muito bacana, Flavinho. Vale lembrar, né, que as ferramentas, os canais, eles estão sempre num processo de melhoria contínua, né? Nada ele é estático, né? Eu estou no banco há 4 anos, a gente observa praticamente assim, a todo momento uma inovação, um diferencial, buscando melhorias. O próprio aplicativo também, quando a Duda começou, né, ela tinha lá um pacote de serviços que ela atendia, hoje ela já tem um pacote muito maior de serviços, ela interage muito mais. Então,
com toda certeza, a gente está sempre evoluindo esses canais e melhorando esses canais com foco em facilitar a vida do cliente. Que mudança, se é que a gente pode dizer que houve alguma mudança, você notou algum desejo, uma expectativa diferente do cliente? Você notou essa mudança de desejo e expectativa do cliente? Ele quer alguma coisa diferente, uma relação diferente? Eles querem relações muito mais próximas, personalizadas, né? O grande movimento nosso nos canais de atendimento é sempre de trazer humanização para o atendimento, né? Aí você vai falar, mas que diferença, na mesma hora que você está falando de atendimento automatizado, de um atendimento através de chatbot, você está falando de humanizado, sim. Nós conseguimos deixar a URA mais humanizada, nós conseguimos trabalhar, né, de forma que a Duda, nossa assistente virtual, seja mais humanizada, que a Duda consiga te dar dicas sobre o Covid-19, né, que ela vá muito além do que fazer transações financeiras. E, por outro lado, com muito mais assertividade do que a gente treinar scripts, né, nas operações, com as atividades do ser humano. Então, assim, tem muita mudança de comportamento dos consumidores, tem muita mudança do comportamento de fornecedores, ou seja, a sociedade está toda se transformando. E se eu pudesse olhar aí fazer uma analogia, eu vou falar que em 3 semanas nós avançamos aí uns 10 anos de quebra de paradigma, né, de confiança, né? A palavra confiança foi a que trafegou aí o tempo todo nas tomadas de decisões nossas no banco, uma proximidade gigantesca da alta administração, com a sensibilidade do que os nossos funcionários precisavam, né, para trabalhar. Aquele comentário que você fez, cada um precisa. Tinha pessoas que precisavam de uma cadeira, tinha outros que a decisão era fornecer uma máquina, fornecer um notebook, fornecer até mesmo a própria máquina do trabalho para levar para casa. E aí cada um tem a sua necessidade, e o mais importante é que nós nos unirmos justamente para ouvir os nossos colaboradores, né, tudo que eles precisavam, né. A ferramenta da Microsoft, o Teams também, nós já usávamos, mas agora nós potencializamos, né? E ela tem sido fundamental para as nossas interações, e eu vejo que o pós-pandemia vai ser um banco com muito menos viagens, mas com muito mais interações, sabe? Eu falei com a minha equipe que nós estamos muito mais próximos do que os períodos que eu ficava muito viajando, né, nos aeroportos. Então, hoje, mesmo distante fisicamente, a tecnologia permite a gente ficar quase que 24 horas conectados, né, e muito próximos. Então, está todo mundo avançando, né? Bom, Flávio, muito bom. Essa questão a gente tem feito vários papos especialistas, né? Nós começamos no final de março, a princípio tinha uma frequência muito maior, hoje são 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira, às 5 da tarde, mas no começo a gente tinha uma frequência muito grande, e trouxemos vários especialistas, e todos foram unânimes em dizer que evoluímos, né, em 1 mês, 3 semanas, agora, né, passado praticamente 60 dias que a gente está nesse cenário no Brasil, né, de isolamento social, de alguns lugares aí já com um isolamento um pouco mais, né, o famoso lockdown, enfim, cada região se comportando de uma forma, e a gente tem entendido e acho que compreendido de uma forma geral a necessidade de adaptação e mudança do ser humano. Você falou muito em quebra de paradigma, em quebra de crenças, e foi preciso chegar num limite para que isso fosse concretizado, né? Na verdade, as ferramentas estavam todas aí, e aí existia lá uma limitação
nossa, uma limitação do cliente, uma limitação de todos em relação à efetividade dessas ferramentas. Uma dúvida, eu acho que você até já se posicionou, né? E aí a própria direção do banco também já se posicionou dessa forma, dizendo que aquilo que nós vivíamos, né, lá atrás, há 60, 70 dias atrás, seguramente não será da mesma forma. Obviamente que cada área do banco é um pouco mais acelerada, outros menos acelerada. Não dá para falar, não dá para definir nenhum cenário nesse momento, certo, Flávio? A princípio ainda é tudo muito novo, mas o fato está funcionando, correto? É isso mesmo, Herbert. E a certeza é que nós não vamos voltar e nada será como antes, né? O banco já tem manifestado publicamente o interesse de implantar o home office, né? Já fez uma pesquisa com os funcionários do que acharam, né? É lógico que vai ser um home office brasileiro, no sentido que nós vamos, né, adequar a quantidade de dias da semana que os nossos funcionários ficarão em casa, né? Mas para os grandes centros, a exemplo de São Paulo, né, isso é fundamental. As pessoas levam aí por dia, em média, 4 horas, né, em deslocamento, e esse tempo que eles vão usar para ficar em casa vai ser para aproximação, né, das famílias, né, para resolver as necessidades aí do dia a dia. Então é isso, é um caminho sem volta. Nós aceleramos muito o conceito, né? Quebramos paradigmas aí sobre o home office e está todo mundo aberto, né? Um outro ponto interessantíssimo para o banco, que mostra a credibilidade e a aposta da alta administração, é que nós vimos só ações positivas no sentido do que nós deveríamos desenvolver para melhorar os nossos serviços, para melhorar as entregas para os nossos clientes. Mas eu não vi ferramenta nenhuma de controle, né? Não tem nada gravando o que a gente está fazendo, eu não preciso entrar aqui e ficar preocupado de casa se tem alguém olhando o que eu estou fazendo ou não. O foco do banco está sendo no resultado, e se as pessoas estão entregando o resultado, pouco importa se ele está sentado de frente ao computador no horário X ou Y, né? É uma gestão muito mais com foco em resultado. E essa palavra confiança, que eu acho que resume todo esse momento do banco com os funcionários, que tem sido, para mim, o diferencial. Nós não nos preocupamos em ficar vigiando o que os funcionários nossos estão fazendo, muito pelo contrário, nós estamos sempre presentes para ouvir, né, entender quais foram as necessidades deles, e nesse período de isolamento, cada dia uma pessoa vai precisar conversar, cada dia é um que vai desesperar, e o nosso diferencial vai ser nós estarmos aqui abertos, né, e prontos para poder ouvir. Na comunicação por telefone, a gente sempre tem a percepção só da voz, né? Com o Teams, nós conseguimos ter a possibilidade de ver as pessoas. E nesses tempos conturbados de isolamento, a relação precisa ser muito além da voz, né? Quando a gente pode pedir para o funcionário abrir a câmera, você consegue entender plenamente que aquele joinha das redes sociais nem sempre é tão joia assim, né? E quando você conversa olho no olho, você consegue perceber as angústias, consegue antecipar ali decisões que vão melhorar a vida dos funcionários. Então, com essa visão que nós estamos fazendo a gestão. Falando do time da Atento, tem o desafio, né, que estão todos os atendentes em casa, mas aí os supervisores, a Atento rapidamente, né, tomou as decisões para capacitar os gestores para conseguirem fazer essa proximidade. Então, eles estão usando
as ferramentas digitais, o WhatsApp, Telegram, para poder se comunicar, fazendo fóruns quase que diariamente, justamente para poder manter o time ali conectado com esses novos movimentos, né? O tempo todo tem tomada de decisão nova, o tempo todo tem alguma novidade, justamente para tentar melhorar a experiência dos clientes. Mas é importantíssimo que as pessoas, né, consigam aí dar esse passo de usar mais os canais digitais. Isso é fundamental para, nesses momentos de contingência, para nós conseguirmos manter o atendimento de pé. Você falou uma coisa muito interessante, Flavinho, que é essa questão da experiência digital, né? E aí, vou voltar nesse assunto porque eu acho ela extremamente relevante, porque existia um pré-conceito, né, um conceito pré-estabelecido que experiências digitais não agradavam as pessoas. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: as experiências digitais estão se consolidando, né, isso é fato, e os consumidores estão cada vez mais conectados. Então agora pede comida pelo aplicativo, vai no mercado pelo aplicativo, vai na farmácia pelo aplicativo, enfim, tudo isso tornou todos nós um pouco mais conectados do que já éramos. Esse novo modelo realmente deixa a relação com os clientes mais próxima e humanizada ou não? Não, é um desafio, Herbert. Nós temos que avançar, igual você mesmo exemplificou, quando nós criamos os canais, né, eles têm a curva de aprendizado. A ideia é que eles sejam cada vez mais próximos dos clientes, certo? Mas, por outro lado, o atendimento humano, né, quando for possível, né, o olho no olho, sempre vai ser um diferencial, certo? Mas, por outro lado, vão ter clientes que vão gostar de ir em uma das nossas agências, vão ter clientes que vão preferir ir em uma das nossas lojas, da Help, nos nossos correspondentes, e vão ter clientes que vão interagir conosco nos demais canais, né? Tanto telefônico quanto os canais digitais. Então, assim, para cada cliente ou para cada situação, ele vai escolher um canal. Então, isso é uma tendência. Então, assim, não quer dizer que a pessoa só vai gostar de usar determinado canal. Então, assim, para determinada atividade, talvez ele registra a demanda no chat. Se ele está precisando de algo, desabafar, ele vai pegar o telefone e vai ligar e vai querer falar com uma atendente. Se é uma coisa mais crítica, ele vai querer ir em uma agência, vai querer ir em uma loja. Então, assim, para cada cliente, o mesmo cliente, ele navega por diversos canais, né? É isso que nós estamos percebendo e que muda muito. A gente sempre achou que quem era digital só usava digital, quem era analógico só usa o analógico, e tá bem mesclado isso, né? As experiências, assim, são diversas sobre o tema. Muito bacana, Flavinho. É interessante o que você colocou, porque as empresas têm a necessidade de ser omnichannel, né, de estar em todos os canais, e o consumidor, ele consome em todos os canais de forma diferente, de acordo com a tua necessidade. Então, com isso, eu acredito que a gente não tem uma forma definitiva de perfil de consumo, né? Não existe aquele consumidor só de WhatsApp, só de telefone, ele vai de acordo com a necessidade e urgência, é isso? É isso mesmo. É de acordo com a necessidade, de acordo com o que ele acredita no canal, né? Vão ter situações extremas que ele vai querer colocar a boca no trombone nas redes sociais, vão ter demandas, né, que ele vai querer tratar ali por telefone, vão ter demandas que eles vão usar o WhatsApp, vai ter uma renegociação que o cliente não quer expor, né, a situação financeira dele, que ele vai querer entrar no site e fazer a renegociação e simular as propostas ele mesmo, sabe? Então, assim, esse mesmo cliente, ele vai navegar por diversos canais. Então, cada vez que nós criamos um novo canal do banco, a gente tem a convicção que a gente não está excluindo nenhum outro, a gente está somando e acrescentando na experiência do cliente, acrescentando as demandas. Então, eu acho que esse que é o caminho, Herbert. Muito bacana, Flávio, muito bacana. A gente classifica, até nos canais de vendas do banco, né?
Nós também lançamos aí na frente do canais de franquias Help a venda via SMS, né, do produto crédito na conta, e que foi um desafio, porque antes a loja vendia 100% dentro de loja, e agora a gente tem a possibilidade de fazer venda à distância desse produto, que é um produto sensacional também do Banco BMG. E aí nós classificamos as pessoas na seguinte clusterização, por assim dizer. Existem as pessoas que ainda estão num processo de adaptação, e já existem os adaptados. O que são os adaptados? Os adaptados são aqueles que faziam vendas de alta performance no modelo tradicional, por assim dizer, que já não existe mais o modelo tradicional, agora é um modelo misto. E existe aquelas pessoas que ainda estão se adaptando. Então tem lá o pessoal que está em adaptação e os adaptados. Trazendo essa realidade para a estrutura de call center, agora que eu já entendi que, né, 95% das pessoas em 3 semanas já estão nas suas casas, aumento de 50% da demanda. Como é que faz para manter o bom atendimento agora, que já que está todo mundo em casa, todo mundo adaptado, todo mundo com a tecnologia à disposição? Como mantém a excelência no atendimento, Flavinho? O primeiro ponto é a proximidade dos líderes, né, com os times, né? Então é importantíssimo que os supervisores estejam ali próximos das equipes, né, e que façam aí um contato no mínimo uma vez por dia, né, para dar conexão e para as pessoas sentirem que elas são importantes, né? Então, eu acho que o mais fundamental é essa parte da gestão mais próxima, né, de garantir, de dar suporte, né? É lógico que está todo mundo vivenciando isso. A hora que a gente mais precisa, a internet está lenta. A hora que você mais precisa, cai um aplicativo, ele não está funcionando. Mas, por outro lado, a gente vai aprendendo também a administrar isso, e a gente aprende a ter contingência até mesmo da internet. Então, você coloca um Wi-Fi, mas você usa o celular como contingência. Então, eu vou falar que a contingência, que já era um item que nós no banco olhamos, né, com muito cuidado, até mesmo como continuidade de negócio, agora passa a ser fundamental. Para você ter ideia, a operação nossa, ela fica 70% em Belo Horizonte e 30% em Goiânia, justamente para que, se acontecer alguma greve, né, algum problema localizado em Belo Horizonte, Goiânia suporta e vice-versa, né? Mas, por outro lado, a pandemia foi geral, né? Foi uma demanda mundial, e com isso aí nós não tivemos outra alternativa, né, para que não fosse resguardar a saúde, né, das pessoas e colocando elas para trabalhar em casa. Então, eu acho que vai ser um novo movimento, e as empresas vão estar muito mais dispostas, né, a projetos que trabalhem com mais flexibilidade, né? E a flexibilidade em todos os sentidos, a flexibilidade das roupas, né, para trabalhar, a flexibilidade da necessidade de estar presente ou não nas empresas, né? Então é isso. Eu vejo aí uma sociedade muito mais humana, né, no sentido das intenções, né? Nós vamos valorizar muito mais a proximidade com as pessoas, passado esse momento que a gente teve que se isolar. Esse é o meu ponto de vista aí sobre essa frente. Flávio, muito bacana. Com esse novo normal, né, com essa nova realidade, alguns negócios devem desaparecer e outras gamas de novos serviços irão surgir. Que oportunidades esse cenário deve trazer e que tipo de serviço você acredita que serão tendências nesse novo normal? Esse novo normal vem com essa parte que eu falei de personalizar as interações, por mais que elas sejam digitais, né? Você quer ter algo sempre personalizado, né? A disponibilidade, né, a qualquer horário, a qualquer tempo, isso também fica mais forte nesse período. O que nós falamos aqui o tempo todo do nosso bate-papo, né,
o uso, né, das soluções digitais como ferramentas essenciais, né, para a continuidade do negócio. Eu acho que a alavancagem aí dos canais digitais, de meios digitais, é um caminho sem volta, né? Quem aprendeu e teve uma boa experiência não vai querer voltar e ficar nas filas dos bancos, né, para poder ser atendidos, né? A ideia é sempre a gente evoluir sobre esse tema. Flavinho, teve um monte de pergunta, um monte de interação. Até vou pedir para o pessoal da produção colocar o nosso endereço de e-mail, né? Nós estamos aí chegando praticamente nos finalmente do nosso programa, mas que você possa responder essas perguntas. Eu peguei algumas aqui, vou fazer algumas para a gente, de uma certa forma, já ir para as considerações finais. Mas assim, existe uma preocupação quando você coloca as pessoas em casa. A gente tem um home office diferente hoje, né? Até o conceito de home office ele foi adaptado em função dessa pandemia, que, como bem você colocou, é uma pandemia mundial. Por quê? Porque quando você ficava em home office, antigamente, por assim dizer, o seu filho estava na escola, às vezes o seu marido, o companheiro, companheira que vive com você estava fora, e aí você estava lá, isolado, dentro de casa, fazendo um home office. Hoje, vamos colocar dessa forma, né? Boa parte da humanidade está dentro de casa, né? Então, tá lá o nosso operador de call center, tá lá junto com o filho, com o esposo, tá todo mundo dentro de casa sem poder sair de casa. E você também não tem, que eu eu tenho certeza que faz parte do ser humano, o equilíbrio social, né? O isolamento social é justamente você deixar de sair, né? Trocando em palavras mais simples, quer dizer, você fica em casa, tá todo mundo em casa, e você não tem a válvula de escape, que é sair, que é ir no shopping. Se você sai todo preocupado com a segurança, sai com máscara, sai com álcool em gel, sai tomando todas as medidas de precauções que são orientadas. Sai rápido, né? Sai e volta para casa, não pode ficar batendo perna, enfim. Tem todo um modelo novo, tanto de home office quanto de vida. Nossa vida mudou, de todos nós mudamos. Do mundo inteiro mudou nesse primeiro momento. E a gente também não sabe até quando isso vai. Então, existe assim, e a gente sabe, né? Eu já trabalhei com call center, fui, né, dou treinamento em vários call centers, já tive a oportunidade de estar com a sua equipe também. Então, a gente sabe que é um trabalho que exige uma atenção muito grande, uma determinação muito grande. Você precisa fazer alguns momentos ali de exercício físico, né, dar aquela alongada. Isso não tem, nesse primeiro momento tá represado, a gente não tem essa oportunidade estamos em isolamento social, então já simplifica a realidade. Estamos num home office diferenciado. E aí, para a gente fechar, para caminhar para o fechamento, como é que você tem lidado com tanta mudança e mantendo a qualidade no serviço prestado? Porque é um desafio tremendo. As pessoas estão em casa, estão preocupadas, tem esse momento de isolamento social que não permite uma válvula de escape. Como é que você está fazendo, Flavinho? Qual que é o pulo do gato? No BMG, o capital humano conseguiu fazer a ginástica laboral à distância, né? Nós já tivemos aí, veio como sugestão dos funcionários, e nós conseguimos viabilizar, e não só os funcionários. Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa, minha sogra, a avó participaram também da dinâmica, da ginástica laboral do BMG. E, por outro lado, existe sim esse desafio. Logo quando começou o período do home office, eu falei, quanto marido e esposa devem estar brigando pelo fato deles terem acabado com o escritório em casa, né? Sempre foi um espaço inutilizado e agora passou a fazer a diferença. Então, eu vejo ali também muitas pessoas movimentando para se reestruturarem melhor, porque já não era uma realidade, né, das pessoas terem escritório em casa, né, e quem tinha já usando um espaço assim, cada vez menor. Então, vai ter todo esse movimento.
E a Atento, ela está se reinventando o tempo todo, né, no sentido de interação mesmo com essas pessoas, porque não é todo mundo que tem uma estrutura, né, tanto dos nossos funcionários quanto dos terceiros, né, que tem uma estrutura, né, as pessoas podem conversar, né, pode ter ruídos externos, então é imprescindível, e foi feito todo um trabalho de dicas, né, de como interagir como se posicionar em home office, como os cuidados que a gente deve ter, né, de preservar o espaço. Você tem que escolher um lugar que não tenha ruído, né? É importantíssima a qualidade da internet. Então, assim, todos esses pontos, né, fizeram parte de cartilhas, de treinamentos, né? O treinamento mesmo que você sempre ministrou conosco, a distância, ou nos modelos tradicionais de colocar todo mundo em auditório, né? Agora é só o treinamento à distância. Então, teve toda uma movimentação da área de treinamento do banco, da área de treinamento da Atento, de conseguir desenvolver, né, a capacitação das pessoas à distância. O que nós temos dificuldade hoje se nós precisarmos contratar mais pessoas para poder atuar no atendimento, eu acho difícil a gente conseguir pegar uma pessoa do zero e passar toda a jornada dela de treinamento em home office, né? Então, assim, aos poucos, respeitando aí as normas de segurança, pelo menos nos primeiros dias, as pessoas que estão chegando para reforçar o time, né, com todo cuidado, eles vão precisar passar pelos escritórios das empresas, e eu não sei até quando vai permanecer aí o isolamento, e aí depois que ele sentir segurança, ele vai trabalhar de casa, né? Mas, por outro lado, imagina que a gente tinha espaços com centenas de pessoas que estão todos vazios, então pode sentar um a 20 metros de distância do outro, que não vai ter problema algum. Então, esses são os movimentos, sabe, Herbert? Sempre ligado ao mundo digital, tanto para fazer o atendimento, como para capacitar os atendentes, como para a interação, né? Até mesmo para eles conseguirem ter um diálogo constante com os gestores. Esse aí vai ser o diferencial hoje. Muito bacana, Flavinho, sensacional. Quero agradecer demais a sua participação, foi muito esclarecedora. Quero te parabenizar pelo trabalho que vem fazendo junto a esse time sensacional, que dá todo o suporte ao nosso cliente. Realmente é desafiante. Quero parabenizar também a todo o time BMG, que de forma direta e indireta conseguiu colocar 95% dessas pessoas em home office em 3 semanas. É sensacional, tá de parabéns mesmo. De fato, a gente tem aproveitado essa, digamos assim, se tem alguma coisa boa, por assim dizer, nesse momento que nós estamos vivendo, é o fato de aproveitarmos a oportunidade de nos reinventar e de quebrar paradigmas que tínhamos, e de que o Banco BMG, com toda a sua diretoria, desenvolvendo o Phygital, né, que agora já é uma realidade e que eu tenho certeza que não volta mais. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Quero que você faça aí as suas considerações finais. Novamente, parabenizo você por todo esse trabalho. Com toda certeza, nesses 45 minutos, 50 minutos que nós passamos aqui, você já ganhou mais um prêmio. Brincadeiras à parte. Eu sei que o Lobato está assistindo, o Fabinho está assistindo, o pessoal deve estar brincando com você também. Mas, novamente, meu amigo, quero te chamar para as considerações finais e agradecer a sua participação. Muito obrigado, Herbert, pela oportunidade, muito obrigado pelos parceiros, né, que fizeram a diferença nesse momento, a Uranet, a Atento, a toda a TI do Banco BMG, né, por terem nos apoiado, né, nesse momento que foi importante
importantíssimo o trabalho deles, né? Quero agradecer ao meu time, né? Sem eles nós não conseguiríamos entregar, né? Então é nessa linha de reconhecimento e humildade de conhecer as pessoas, reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, até mesmo torcendo pela gente, né, em casa. Eu tenho certeza que muitos amigos, muitos colegas, né, tanto do meio corporativo quanto da minha vida pessoal estão acompanhando, e são essas pessoas que dão para a gente, né, a motivação para trabalhar. E para encerrar, eu acho que cada vez mais o papel da liderança é fundamental nesses momentos, né? E nesses momentos difíceis fica muito claro o quanto que a liderança, por exemplo, né, pode fazer a gente ganhar ou não uma batalha. Então, pessoal, fiquem em casa, sigam as recomendações técnicas, né, referente à necessidade ou não do isolamento. É inevitável que nós vamos passar por uma crise, né, mas, historicamente, após toda e qualquer crise, tem um período de evolução gigantesco da sociedade e de muita alegria, né? Então, é isso. A mensagem é que espero que em breve, né, nós vamos nos encontrar nos nossos eventos, nos escritórios, aí no dia a dia com a família, né, e poder contar esse período que nós passamos, que não foi fácil, mas que também deixou todo mundo muito mais forte espiritualmente, muito mais forte enquanto seres humanos. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de dividir essa experiência minha, né, e do meu time com vocês. Eu que agradeço, Flavinho. Um forte abraço para você. Deus te abençoe demais, meu amigo. Vejo a hora de te ver novamente aí para a gente confraternizar. E a todos, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a audiência que nós tivemos. Batemos mais de 150 pessoas, teve pico de 150 pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso site, né, na nossa página do YouTube, Papo de Especialista BMG. Quinta-feira teremos um bate-papo muito legal, um papo de especialista muito legal com o Ivan Dantas. Ele que é nosso franqueado Help, tem mais de 37 lojas em 6 estados brasileiros, lá da região do Nordeste, e nós vamos falar sobre engajamento de equipe comercial. Não só de equipe comercial, mas engajamento de equipes em função de resultado. Então ele vai dar uma aula pra gente, falou que vai contar o pulo do gato dele aí, ele e o Sancler, né, que dirigem a Intercrédito, e o Ivan que vai estar com a gente no Papo de Especialista, tá bom? Sucesso a todos, até quinta-feira, muito obrigado pessoal, até, tchau, tchau!